Meus amigos e amigas, nesse vídeo vocês vão conhecer um projeto que está valorizando muito e que pode continuar a valorizar, pode seguir valorizando, tem uma perspectiva interessante. Eu acredito que pode fazer pelo menos 10 vezes em um pouco tempo, em um médio prazo. E você vai entender também por que o óculos de realidade virtual da Apple, que é um sucesso tecnológico, uma expectativa muito grande que teve aí no cenário tecnológico, está fazendo com que esse ativo se valorize e pode fazer com que ele também valorize cada vez mais. Então, fica até o final desse vídeo e, claro, eu peço para você deixar aquele like, conteúdo gratuito aqui para você. Eu tento trazer boas oportunidades sempre para vocês aqui e o like e o seu comentário é a nossa moeda de troca, então eu conto aí com o seu like. E galera, o nome desse projeto se chama Victoria VR, para os brasileiros Victoria VR. É um projeto que somente nos últimos 14 dias valorizou 94%, quase 100% em 2 semanas. E se nós pegarmos aqui no último ano, esse projeto valorizou mais de 300%. Qual a expectativa em relação a esse projeto? Tem muita coisa importante chegando, muitas atualizações e, claro, o projeto em si é muito interessante, é um projeto muito bacana que se enquadra. Obviamente o VR aqui que você está vendo da Victoria vem da realidade virtual e quando a gente fala em realidade virtual, uma tecnologia que está crescendo muito, a Apple despontou aí com o seu óculos, que é esse que você vai ver aqui na tela, que custa aí atualmente 35, 36 mil reais apenas, que é uma sensação tecnológica, né? Uma expectativa muito grande que criou-se. E eu já vou direto ao principal ponto aqui, talvez o principal ponto. Notícia da CoinDesk, como eu digo para vocês, o portal mais confiável, na minha opinião, de criptomoedas, dizendo aqui de maneira resumida que a Victoria VR vai criar o primeiro metaverso para o Vision Pro da Apple, que era para esse óculos aqui de realidade virtual, tá? Isso é uma notícia recente desse mês ainda e aqui diz que o aplicativo será lançado, o aplicativo de metaverso, no segundo trimestre e o preço do token já tinha aumentado de 60% nas últimas 24 horas somente por causa desse anúncio. Nessa outra matéria traz pra gente aqui, né, com mais clareza, Victoria VR lança o primeiro metaverso Web3 no Apple Vision Pro. Só para vocês terem uma ideia da grandiosidade disso aqui, foi anunciado no dia 2 de fevereiro e esse é um dos principais motivos que fizeram esse projeto valorizar. Eu acredito que pode fazer com que ele continue a se valorizar, até porque na própria matéria já diz aqui que vai ser lançado no segundo trimestre. E aqui nos conta que a Victoria VR, desenvolvedora de criptografia e realidade virtual, diz que está trabalhando para lançar o primeiro aplicativo de metaverso de uma empresa relacionada à blockchain no headset da Apple Vision Pro. Aqui comenta sobre o preço do token ter se valorizado e eu já vou falar sobre o token, vou falar para vocês, claro, porque eu acredito que ele possa fazer 10 vezes tranquilamente, mas antes eu preciso explicar para você o projeto em si, tá? Basicamente, como o próprio nome já diz, né, é um projeto voltado para a realidade virtual e ele é baseado em blockchain e realidade virtual com gráficos realistas. É o primeiro projeto nesse segmento que tem de fato gráficos realistas que você está vendo aqui na tela. Ele é construído através do que eles chamam de Unreal Engine, que é o motor dessa plataforma que cria a propriedade dos seus usuários. Então, com isso, eles se voltam para a realidade virtual, tá? Para jogos, aplicações descentralizadas, criando coletivamente um metaverso, um ecossistema, e o seu token tem uma função primordial dentro desse ecossistema, tá? Quando a gente fala em metaverso, sim, tem um braço aqui no metaverso e a gente vai ter também NFTs como terrenos, aquilo que vocês já sabem, mas aqui vai muito além disso. O que se destaca de fato é que eles prometem aqui os melhores gráficos de realidade virtual que o mundo pode oferecer. Eles têm um foco em motivar a economia e trazer, claro, cada vez mais recompensas para os holders desse token, trazendo essa questão de jogos com realidade virtual. O ecossistema GameFi ainda assim é uma promessa, tá? A gente sabe que o mercado de jogos como um todo é um dos maiores que mais movimentam capital em todo o mundo, tá? E quando a gente traz para a Web3, a gente vê que faz muito sentido, não é à toa que os GameFis estão voltando com tudo e a Victoria VR pode ser um dos principais projetos nesse segmento, justamente por solucionar esse gargalo que tinham lá nos projetos antigos, né? Com gráficos ruins, com jogabilidade pouco interessante. A Victoria VR promete muito mais do que isso. E agora com esse projeto trabalhando em prol desse grande lançamento da Apple, lançamento tecnológico do mundo, que é o Vision Pro da Apple, pode ter muita coisa interessante chegando nesse projeto. E o seu token traz consigo utilidades. São elas
o staking, tem um programa de staking que você pode inclusive acessar através do site aqui, com boas recompensas para os seus holders. E detalhe, eu até separei aqui para vocês, 50% do valor captado aqui pela Victoria BR, tá, em todo o seu ecossistema, voltam para as pools de liquidez para justamente manter sempre alimentado e sempre incentivar o hold desse token. Além do staking, temos a DAO, que é a Organização Autônoma Descentralizada, compra de terrenos VR, compra de todos os ativos inclusos, né, nesse ecossistema, como itens, edifícios, recursos, serviços, ingressos, cursos, anúncios e muito mais. Eles destacam o token aqui com utilidade real, isso é muito interessante, com a plataforma de realidade virtual já comprovada e testada. Esse projeto também conta com grandes investidores, que são eles a DAO Maker, a Dominance Ventures, a Wave Digital Assets, a Altered Ventures e a Neon, por exemplo. São grandes investidores aqui por trás também desse projeto. Eles fizeram seu IDO dentro da DAO Maker, que talvez seja a maior plataforma de lançamentos criptos descentralizadas. Lançaram também na KuCoin. E olha só, a valorização que eles fizeram é algo meio que absurdo aqui, tá? Eles fizeram 212 vezes de valorização já no primeiro lançamento, tá? Desenvolvimento desde 2018 e é um dos maiores e mais avançados estúdios de desenvolvimento de jogos da Europa. É um projeto que a gente pode dizer que é de origem da República Tcheca, tá? Aqui você pode conferir os desenvolvedores desse projeto. Tem como CEO aqui e cofundador o Adam Bem. E esse outro aqui que eu não vou arriscar falar o nome dele. E aqui abaixo você confere toda a equipe do projeto também. E vindo aqui para o token, talvez seja o que interessa, o seu valor de mercado é de apenas 220 milhões, tá? É um valor de mercado, olhando para o mercado cripto, ainda muito pequeno. Um projeto como esse pode, por exemplo, facilmente chegar a 2 bilhões de valor de mercado, fazendo essas 10 vezes estipuladas aqui. É um projeto que já está no mercado desde o último ciclo de alta, desde 2021, tá? E ele lançou bem naquele auge do metaverso, então trouxe sim grandes valorizações, como por exemplo eu disse para vocês, mais de 200 vezes na KuCoin, mas se a gente olha, ele sim teve grandes correções, como todas as outras criptos desse nicho. A questão é que é um setor que está em reconstrução, poucos projetos vão de fato ressurgir, e eu acredito que a VR possa sim ser um deles por toda essa perspectiva, por se atualizar, focando em superar os últimos problemas em relação ao ecossistema de metaverso, por exemplo. A Victoria VR não é só um metaverso, vai muito além disso, trabalha com a realidade virtual, que pode ser uma tendência tecnológica, tá? A Apple está investindo nisso, não é à toa. E se a gente olha aqui, o projeto passou boa parte aqui em um platô, né? Em uma lateralização completa, mas no último ano a recuperação já foi interessante, com mais de 300% de alta, tá? É um projeto que se recuperou bem já nesse último ano, saiu à frente de muitas outras altcoins e pode ter uma perspectiva ainda maior, com além dessas atualizações também a chegada, claro, do halving do Bitcoin. E falando de mercado aqui, é um projeto que já está listado em importantes corretoras, como a KuCoin, como a BitGet, Gate.io, Bitmart, Maxi, tem a nova DAX, tá no par BRL, inclusive, a nova DAX, que é uma corretora brasileira. E o melhor lugar aqui para você negociar esse criptoativo é dentro da Tani, porque aqui é uma das corretoras com mais criptomoedas para você negociar, com mais de 2.000 criptoativos. E claro, você encontra a VR, sigla VR de fato, tá? Aqui dentro. Vai fazer a sua conta, o cadastro que eu vou deixar na descrição. O lugar que eu estou aportando nesse criptoativo é aqui dentro da Tani, tá? Você vai selecionar aqui VR e você tem no par USDT para você fazer as suas negociações. Outra coisa legal é que dentro da Tani, você pode vir em gráfico, você tem recursos do TradingView, que são pagos no TradingView, mas dentro da Tani você tem gratuitamente esses recursos de análise gráfica, por exemplo, tá? Vale muito a pena você fazer o seu cadastro. Já falei também que vai ter possivelmente um lançamento de token aqui da Tani, então quem tem conta, quem tem KYC, quem está ativo na corretora, pode se beneficiar disso em breve. Portanto, galera, é um projeto que eu acredito que pode sim ter um potencial muito interessante, tem muita coisa bacana acontecendo. Não é à toa que trouxe essa valorização exponencial nesse último ano, no último mês, por exemplo. As expectativas são positivas, seu token tem utilidade, isso é diferente de muitos outros projetos que a gente vê por aí. Tem também a possibilidade de staking, que incentiva, claro, o hold, a escassez temporária do criptoativo, e também, claro, dá possibilidades para aqueles que querem manter o criptoativo. Fazer staking é sempre uma alternativa muito interessante. Eu quero saber aqui nos comentários a sua opinião, o que você acha de um projeto como esse. É uma aposta que eu tenho aqui,
tá? Faz parte de um pequeno portfólio da minha carteira e por isso eu resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês. Deixe sua opinião aqui no comentário, vou ficando por aqui e te espero no próximo conteúdo.